pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. O BBN Brasil Business Network, o podcast de negócio no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast studio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. Hoje vamos falar com a Marcela Argolo. Ela está falando de São Paulo, capital. Marcela tem anos de experiência em organizações de grande porte, nas áreas de governança, planejamento, finanças e compliance. Atualmente ela atua como professora, palestrante, gestora de conteúdo e mentora. Ela é voluntária no Grupo Mulheres do Brasil e recentemente ingressou como mentora na Academia do Universitário, na área de compliance para gestores e apoiar no desenvolvimento de novos líderes ou estagiários. Só com isso, Marcela, seja bem-vinda ao BBN Brasil Business Network. Tom, é um prazer estar aqui com você, é uma honra e muito obrigada por esse convite. E estamos aqui para bater um pouquinho de papo, né? Um papo sobre como eu vejo o mundo atual dos universitários, o que eu vejo como futuro de negócios, de empresa, como que eles podem se portar para conseguir futuros empregos, trabalhos interessantes e até começando pelo estágio, né? Você tem que começar pelo começo e eu vejo que todo começo, sim, é um estágio, que é um momento que você tem para pegar experiência com outras pessoas, entender do negócio, ver se a área que você quer realmente é aquela, se o que você escolheu de vocação faz sentido. É o momento de errar. Eu acho que o estágio é o momento de você fazer experimentações e ver se você tem fit com aquele emprego, com aquela área de atuação que você escolheu. Porque... Deixa eu ver, mas eu vi, falando disto, na página, no LinkedIn da Academia do Universitário, que o objetivo da academia é educar e transformar o universitário para inserir como estagiário, como que você falou. Mas eu disse lá que dos 8 milhões de universitários, somente 9% estagia. Então a pergunta é, por que é um número tão baixo? E o jovem, ou ele não quer estagiar, ou a empresa não quer o estagiário. Qual é o desencontro aqui? Então, eu acho que é uma junção de coisas, né? Eu acho que, com o passar do tempo, a quantidade de universidades ela aumentou, então a quantidade de vagas dentro das universidades teve um aumento bem significativo. Pessoas que não tinham a oportunidade de realizar uma faculdade começaram a fazer isso depois de mais velhos, então a gente tem pessoas que já trabalham realizando seu curso universitário, isso é muito louvável. Temos pessoas também que precisam, de alguma forma, melhorar a renda da família, então o estágio, infelizmente, não se adapta àquilo ali, àquela realidade, então a pessoa precisa trabalhar até para pagar os estudos e para ajudar em casa. E temos também aquela parcela de jovens que estão em uma outra geração, é a geração das startups. É a geração do empreendedorismo, é a geração da mudança, da inovação. Então, eles querem sim fazer algo diferente para o mundo, deixar um legado, trabalhar nesse novo formato de empresa que são as startups, que estão vindo aí com tudo, inclusive a Academia do Universitário é uma delas, que vem com uma nova roupagem para a parte de estágio. Eu também vejo do outro lado, as organizações
também não fomentando os estágios. A gente está passando por uma crise financeira, eu acho que essa crise vem desde 2015, que não dá muita abertura de se ter estagiários. Então, eu acho que isso é um problema dos dois lados, tanto das organizações quanto das pessoas em si. Mas ainda assim, esse número é muito baixo. Agora, você falou uma coisa que é interessante, também vale lembrar, a gente mentaliza que o estagiário universitário ele é jovem. Mas você bem falou que nós temos universitários que são de uma idade mais avançada, vamos dizer assim, né? Pessoas que estão trabalhando, pessoas que já estão numa carreira e voltando para se educar novamente ou primeiramente no universitário. Então, nós temos o estagiário jovem, temos os estagiários de meia idade e acredito que devemos ter estagiários, ou possibilidade de estagiários, até com mais de 60 anos. Você vê assim? Eu com certeza vejo assim. Eu vejo hoje uma tendência muito grande para se ter esses estagiários mais velhos, de 60 para cima, porque você traz uma bagagem de experiência para a organização, inclusive para as startups, de um knowledge, né, de um conhecimento de uma maturidade, inclusive emocional e profissional, que um jovem não tem. Então, eu vejo hoje as organizações tendenciando a ter uma diversidade muito grande. Eles precisam, sim, do empreendedorismo, da experimentação de um jovem, da coragem de um jovem. A gente precisa também daquela pessoa middle age, né? Que entende também a parte de controles, mas também não é tão madura, mas já pensa um pouquinho mais com resiliência. E a gente também precisa se atentar para o pessoal mais da velha guarda, né? Que é aquela pessoa que vai trazer a maturidade, vai trazer o know-how, a experiência do negócio em si. E quando acontece alguma adversidade, ela já sabe o que pode ser alguma saída daquilo ali, daquele problema, né? Ele pode até não ter o lado tecnológico, digital, mas o lado da experiência, ela sempre fala mais alto. Então, a gente não pode abrir mão disso também dentro de organização. Bom, outro ponto, eu costumo chamar, o que você chama de velha guarda para a guarda mais madura, né? Então, porque eu, de fato, comecei a estagiar, fazer como trainee, quando eu tinha 52 anos. E justamente me inseri numa realidade que foi em 2000, quando o mundo estava virando, quando a internet estava chegando no Brasil de fato, tá? Isso parece ontem, mas para muitas pessoas isso é história antiga, né? Isso é coisa meio jurássico. Quando eu falo com um jovem com 18 anos, fala que não, o internet é recente, eles nem acreditam, porque ele já nasceu com um chip na cabeça. Mas para mim, em 2000, o que eu vi era justamente isso, uma transição no mundo. O mundo estava começando na internet. Eu, como executivo de empresa, ouvi falar, sabia de ler, etc., mas senti bem o que é isso e onde reside valor na internet, me levou a fazer um estágio. Então, procurei um trainee meu nessa empresa e falar, eu quero um estágio. No primeiro momento, ela achou que estava meio fora de si, né? Mas falei, não, mas você já entrou como estagiário, por que eu não posso? E ela me arranjou um estágio justamente num ponto com que estava começando. E o encontro do maré, né, o tsunami mental, foi isso que você falou. Então, me inseri com um grupo de jovens, né? Tinham acho que 30, 40 jovens com 22 anos, e eu no meio deles, tentando entender o que era isso, né? Programando, fazendo coisas fantásticas, etc, etc. Mas, do outro lado, qual era o nosso troca? Eles tinham uma certa dificuldade de comunicar aquilo para gente que nem eu. Que a maioria dos gestores de empresas eram 40, 50 anos, tinham pouca conhecimento, habilidade na internet. Então, de um lado, tentei entender o que era aquilo que eles faziam e ajudar eles, vamos dizer, comunicar isso de uma forma que um cara que nem eu, pessoas que nem eu, pudessem entender. Tá? Porque a rapidez do jovem é espantoso e fabuloso.
Mas para a gente que está mais regrado, vamos dizer assim, os neurônios não é que funcionam devagar, eles funcionam de um outro processo. Você tem que ordenar tudo aquilo lá e para reagir. Então foi uma aprendizagem fantástica dos dois lados. Mas isto, só reforçando, um estágio que permite uma presença ou virtualmente ou presencialmente numa realidade prática, tá? E aí você aplica o que você aprendeu teoricamente na realidade. Sim, com certeza. E eu acho isso fundamental hoje, esse mindset para que as organizações consigam prosperar. Então, se ela não tem essa abertura de diversidade, essa abertura de mindset mesmo, de entender que ela precisa ter várias nuances para que ela consiga prosperar, para que ela consiga atingir os resultados, ela precisa de pessoas que pensem diferente, né? Você provavelmente traz muito mais resiliência, muito mais tranquilidade, mas em contrapartida, uma empresa hoje no mundo VUCA, ela também precisa da coragem, da rapidez de um jovem. Sim. Então, é necessário, como eu falo, a vida é um equilíbrio, é um eterno equilíbrio. Então, existe essa necessidade desse equilíbrio porque os jovens hoje, eles não têm resiliência, eles não conseguem esperar, eles não são profundos, né? Eles são rasos no conhecimento. A geração que é especialista, que é de profundidade, é uma geração minha e uma geração, inclusive, anterior. Sim. A geração minha para frente agora é uma geração muito mais T-shaped, muito mais indo para, inclusive, E-shaped, que são gerações que conhecem muito de muita coisa, para que consiga, inclusive, trabalhar com criatividade e inovação, para ter mais repertório para isso. Mas isso não faz com que você também não consiga ir profundamente no problema e saber aonde que o calo vai apertar ali naquele seu negócio, no seu mercado. Por isso que você precisa de uma pessoa, em contrapartida, mais experiente, mais de mercado, que entenda daquele business em si. Mas eu concordo, porque essa realidade que você falou, acho que o que a pandemia trouxe para o mundo e trouxe para nós no Brasil é o encontro de gerações, é um encontro de pessoas dentro de casa. Então, esse fato que todo mundo virou uma empresa, ou um aluno, né, ou pais dentro de casa. Então, todo mundo acorda, passa o dia inteiro, a noite inteira, dentro do ambiente. Então, antes, vamos dizer, o jovem aluno saía para a escola, o pai ou mãe saía para trabalhar, enfim, e o encontro era mais para a noite. Então, não tinha mais, vamos chamar, não era mais palpável esse encontro no passado, essa realidade, era mais confrontoso, né? Porque o jovem chegava com uma ideia, a pessoa de mais idade voltava com outro, e normalmente brigava na sobremesa, não é isso? Hoje é o dia inteiro, então acho que um está conseguindo, pelo bem, entender um pouco do outro lado. E nisso trouxe, eu acho, essa transformação digital de uma forma massiva, que agora o jovem que está ajudando as pessoas que não tinham habilidade na transformação a se engajar, porque não tem mais opção. Ou você conecta, ou aí sim você vai ficar deprimido. Exatamente, Tom. Eu vou te contar, inclusive, o meu caso pessoal, né? Eu fui passar uma parte dessa pandemia na casa dos meus pais, lá na Bahia, porque para os meus filhos seria melhor. E meu pai é uma pessoa da velha guarda, né? Então ele não entendia. Guarda madura. Guarda madura. E ele olhava para mim e falava: mas você não sai desse computador o dia inteiro. Como se fosse falando pro meu filho, tipo, sai do tablet, né? E ele: eu não sei o que você faz o dia inteiro nesse computador. Eu falei: pai, eu tô trabalhando. Aí eu chego em casa, ela tá no telefone olhando pra câmera e gravando. Ela chega em casa, ela tá falando com alguém. Eu não consigo entender isso.
Olha, foi difícil, Tom, porque eu tive que pegar um dia ele na mão. Falei, pai, eu sei que você não entende, mas hoje as coisas são dessa maneira, né? Eu dou palestras, eu dou cursos, webinários, ele não conseguia entender como que isso era trabalho, porque para ele trabalhar é sair, ele é engenheiro, então é sair e ir para campo fazer a concretagem, né? Então, eu tive que pegar um dia, Tom, botar ele aqui do lado e falar, isso aqui que eu faço. E mostrar, olha, prazer, isso é Instagram, prazer, isso é LinkedIn, prazer, isso, né? Isso são plataformas. E colocar ele, inclusive, para fazer reuniões, mostrar, olha, pai, esse é o Zoom, você pode fazer reuniões com sua equipe dessa forma. E isso é muito gratificante, eu saber também que eu posso contribuir com o desenvolvimento de uma pessoa mais madura, uma pessoa, inclusive, que eu tenho como exemplo, né? Então, isso para mim foi gratificante nessa pandemia, sim. Essa que eu vejo e aí fica mais claro, obviamente, estando com o filho ou filha em casa e vendo isso, né? E hoje você pega os jovens, as crianças, né? Que eles precisam ficar no computador o dia inteiro, porque o curso está no computador, não está em outro lugar. Então, você vai ter em dó de criança que não tem computador, que não tem Wi-Fi, faz o quê? Aí os pais estão reclamando, não tem computador. Né? Porque, de fato, precisa, para hoje, não é a criança, é todo mundo. A vida virou virtual, virou trabalho remoto. Tem muitos aqui na região de São Paulo, aqui em Campinas, no Brasil inteiro, você falou da Bahia, você tem muitas mulheres empreendedoras que estão começando a empreender agora numa vida virtual, quando o presencial praticamente não existia. Era difícil, não é que existia, era difícil. Então, eu vejo uma quantidade de mulheres, você vê isso no grupo que você segue, uma explosão, vamos dizer assim, de mulheres entendendo a parte digital, essa transformação, sendo criativas, tá? E talvez isso que você falou no início, sendo incentivados a voltar a estudar de uma forma diferente. Então, eu vejo muitos bons disto, tá? Então, isso que eu vejo, esse nosso futuro tende a ser muito mais promissor. Eu não tenho dúvidas, e isso, a gente tem que sempre ver o copo meio cheio, e isso é uma oportunidade, inclusive, para a mulher poder exercer o papel dela como mãe, porque não tem como, né, as que escolheram ter uma família, a grande maioria, ter esse papel como mãe, que é um papel louvável e que você sim demanda tempo e dedicação, mas em contrapartida também poder fazer algo para si mesmo, para a sociedade. Então, você ter um negócio online que você consiga encontrar a sua estabilidade financeira, né? E não depender muito mais do seu parceiro, é muito gratificante, né? E hoje você com a internet, com o e-commerce, você conseguindo, como você falou, trabalhar com criatividade, inovação, você consegue transformar, inclusive, e revolucionar essa nossa nova geração de mulheres em pessoas mais realizadas profissionalmente, né? Porque eu acho que a geração anterior é uma geração de mulheres, é uma geração um pouco frustrada, porque não tivemos, né, oportunidades para isso, para a parte de trabalho. Então, acho que hoje a gente tem as mulheres entrando, sim, e se colocando no ambiente corporativo, mas a gente também tem uma grande abertura para essa área de flexibilização de trabalho, que é essa área que eu escolhi hoje, que eu fiz na minha transição de carreira, porque também eu acho que tudo não terás, né? Não dá para eu ter tudo, então, como eu optei por ser uma mãe mais presente para os meus filhos no dia a dia, eu tive que também optar para reformular a minha carreira em si. E dessa forma você consegue, como eu falei, atingir um grau de felicidade, um grau de paz e serenidade, e com isso eu vejo isso como uma bola de neve, porque se você está bem, seus filhos estão bem, você cria seus filhos melhor, você tem um relacionamento melhor com outras pessoas e por aí vai. Então, mais uma vez, eu vejo a pandemia como algo, uma crise necessária para a evolução
de nós seres humanos. Sim, no mundo inteiro. Então, isso que nós estamos falando não é cativo o Brasil, que eu vejo minha interação com pessoas literalmente no mundo inteiro é igual. Então, esse cenário e todos os nuances disso, qualquer país com quem eu falo é igual. Então, essa foi a primeira vez que eu vejo algo que aconteceu que mais ou menos nivelou conhecimento, né, oportunidade de uma forma planetária. Sim, com certeza. E é muito importante isso. Muito importante que dessa forma a gente consegue também atingir, né, então, lugares que a gente nunca pensou que pudesse. A gente sai, né, a gente sai daqui do regional para o mundo. Sim, eu consigo fazer hoje uma mentoria de Salvador para qualquer lugar do mundo. Eu consigo estar em qualquer lugar que eu quiser, trabalhar remotamente, desligar meu computador aqui e ali fazer o que eu tenho para fazer e voltar para o trabalho. Então, eu acho que a crise hoje ela veio também para falar assim, ó, o tempo é seu, toma aqui, você faz dele o que você quiser. O tempo é seu, né? E o mundo também. Né? Exatamente. Os 24 horas servem para todo mundo, 7 dias por semana. Isso, a única coisa que é igual é isso, para todo mundo. Né? Exatamente. Mas você pode ter acesso a tudo e tudo isso pode ter acesso a você. A você. E a abertura de informação, né, que a gente tem hoje, que a gente não tinha antigamente com o YouTube, por exemplo, faz com que a gente consiga se desenvolver tão mais rapidamente, né? E a gente consiga até transmutar, consiga ter novas perspectivas de vida e por aí vai. Eu acho que só tem ganhos essa pandemia. Óbvio que tem um lado econômico muito difícil, um lado de saúde também muito difícil, não estou dizendo que não, mas eu estou falando apenas de gestão organizacional, né? Veio para melhorar e veio para entender que o comando e controle não tem como mais existir, você tem que trabalhar muito mais com gestão de projetos e confiança, e para isso você precisa de muito planejamento. Você precisa entender o que você quer, quais são os seus objetivos, entender de deadlines, trabalhar com produtividade e não mais bater cartão. E eu entendo também, Tom, que muita gente vai ter e já está tendo muito problema com isso, porque às vezes não se adapta a essa nova rotina. Porque está ainda condicionado a trabalhar com o bater cartão. Então, isso tudo... Bom, não é que ninguém sabe o que é cartão mais, mas... Exato, o dedo digital que seja. Mas eu acho que existe também uma necessidade muito grande das organizações começarem a rever tanto a sua cultura organizacional, quanto os seus colaboradores, suas lideranças, e trabalhar elas para o novo normal. Bom, isso tem um exemplo fantástico disso, que eu participo aqui na região da Câmara Americana de Comércio. E em novembro nós recebemos um palestrante que veio da MIT, falando justamente, estamos falando de novembro, antes da pandemia, falando de transformação digital. E o que eles falaram, esse grupo que eu participo, é CEOs, presidentes, a alta de gestão de empresas. Tá? E a mensagem que eles trouxeram é que o Brasil, esse novembro, era o país de menor engajamento na transformação digital por esse nível mais alto das empresas. Tá? E a mensagem que eles deram é isso que nós falamos. Foi, o mundo mudou, os jovens mudaram com anos 70, e esse é o outro lado. Você precisa entender isso, porque as pessoas que você vai contratar têm uma outra cabeça. Tá? São usuários intensos. Você falou de N plataformas, e são usuários de todas as plataformas quase simultaneamente. Quando esse grupo que participou, mal e mal conseguia manipular o smartphone. Tá? No próprio Anshan, esse era o ponto que levantava. Nós temos um app de engajamento entre nós participantes, a maioria não sabe imputar os dados. Então, a distância estava muito grande. Então, até para essa autogerência, né, a liderança, foi uma chacoalhada. Porque agora, realmente, todos os funcionários foram para casa, a parte fabril, alguns ficaram na fábrica, mas toda a parte da administração das empresas que eu conheço estão trabalhando remotamente. Isso foi instantâneo. Então, para a autogeração, foi um choque térmico, eu acho.
Então, esse reagrupamento, para o jovem, essa transição acho que foi mais suave. Mas para a autogestão de corporações que você falou, foi um trauma. Foi. Está sendo, né? Está sendo. Está sendo porque não é algo que você muda muito rapidamente. Mindset, né? Primeiro, precisa da aceitação e segundo, precisa de um treinamento específico, entendimento de novos cenários e de como deve se atuar, né? E eu vejo que é nesse momento, talvez, que as organizações devam repensar da sua liderança. Sim. Ver e colocar. Por isso que eu acho que o trabalho da mentoria ele é muito importante, porque nesse momento que você talvez precise deixar essa pessoa mais sênior como um mentor, para fazer, para desenvolver uma pessoa abaixo como líder. Porque muito provavelmente essa pessoa abaixo tem esses soft skills necessários, mas precisa dos hard skills e da experiência e da maturidade da pessoa mais sênior. Então, utilizá-lo como um mentor dentro de casa, isso é uma peça chave e estratégica para a sua organização, para que sua organização consiga fluir, porque é uma pessoa mais velha, né, uma pessoa da ala mais madura, é uma pessoa que tem uma tendência a não aceitar muitas mudanças. É uma pessoa talvez mais rígida. E hoje, no mundo que a gente está hoje, volátil, a gente precisa trabalhar nossa flexibilidade. Mas então, o ponto, que eu concordo com você, mas é um ponto que você é especialista, que é compliance, né? Então, nesse cenário, quando muitas vezes a gente fala dessa transformação digital, para o gestor, para o líder, tá? E meu tempo de empresa corporativa foi isso, a gente era processual, a gente seguia processos que não permitia flexibilidade baseado em regras corporativas internas que são da empresa. Para multinacionais são regras jurídicas, legais, né? E tem coisas que você não pode fazer. Então, esse desencontro ou encontro do colaborativo, tá? Eu vejo que isso ainda é um trauma para o gestor. Então, de abrir e compartilhar, mas como? Qual é o processo? Primeiro, no Brasil, como é que você ensina o que é compliance? Que é uma palavra meio... pessoal, você sabe o que é? Sei, o que é? Repete, me diz o que é. Aí é difícil. Mas para o gestor de uma empresa multinacional, e a gente viu isso recentemente no Brasil, né? A ausência de compliance do segmento foi um caos, né, aqui no Brasil. Hoje, nós temos uma necessidade de entender como ser flexível do ponto de ainda manter as regras, porque tem quesitos legais. Isso para o jovem precisa entender isso aí. Não, você está certíssimo, Tom. E eu acho o seguinte, a compliance é uma área que na minha mente ela não deveria nem existir, porque você fazer o correto tinha que ser a base de tudo, né? Bom, concordo com você. Né? Isso é a pílula mágica que você dá com criança, mas não tem. Né? Exato, mas não é, então, por isso que a gente tem esse setor dentro das organizações. Eu vejo hoje o compliance moderno muito mais ligado e voltado para a área humanizada. Sim, eu entendo que existem regras, legislações que a gente tem que seguir, mas a gente precisa também pensar na flexibilização de nossa conduta sem ferir as regras e os procedimentos. Porque a gente precisa trabalhar com a criatividade de como resolver os problemas que surgem. Porque o compliance ele não pode ser engessado e falar, não, por que não? Não, porque existe o problema, a gente tem que resolvê-lo. Não adianta você só falar não, a gente precisa ter uma alternativa para sair disso. Então, eu vejo hoje o compliance muito mais linkado como uma área muito estratégica da organização, vendo e prevendo riscos inerentes ao mercado, vendo e prevendo acontecimentos. Pense em uma empresa, se ela já tivesse esse mapeamento de riscos e uma gestão de crise já realizada de uma possível pandemia, quando ela acontecesse, era só colocar em prática. Isso tudo é compliance. Mas isso também vale para o startup, porque eu vejo o startup, quando ele começa realmente dar tração no negócio, ele precisa, segundo passo, ele precisa de dinheiro, precisa que alguém venha investir. Se tem muitos investidores estrangeiros, muito dinheiro disponível no mundo,
Mas quando eles vêm com o dinheiro deles, uma das primeiras coisas é ver a lista, né, de avaliação de um startup. Sempre tem um compliance, eles sempre querem entender isto. E para muito jovem, ele não sabe nem o que é, ele não sabe responder a pergunta. Então, nessa aqui já é o que chamamos em inglês o deal breaker, aí nem começou. Então, se você não consegue demonstrar que você, seus sócios, etc., seus processos, está conforme um compliance, não tem nem conversa. Concordo com você, Tom. E eu vejo hoje esse gap nas startups, porque como são pessoas muito jovens, acaba que essa parte de processos, planejamento, cultura organizacional muito bem inserida, valores muito bem traçados, algo deixado um pouco de lado para que se fomente mais rapidamente a ideia e o crescimento para que consiga-se sim um investimento para que a empresa consiga prosperar. Porém, ela também tem que entender que ela precisa ter um alicerce muito bem formado, que é essa parte de procedimentos e processos muito bem claros, muito bem traçados, muito bem controlados, né? Para que você consiga, inclusive, demonstrar com transparência não só para os investidores, como para o mercado como você está atuando, que é um dos tripés de uma governança corporativa. Então, eu vejo o compliance sim como uma peça fundamental, tanto para uma organização tradicional e muito mais também para uma startup. E existe aí um mercado grande para que a gente possa navegar. É um mar muito denso, e as organizações, eu percebo que elas ainda não se atinaram para isso. Né? Mas eu vejo essa mudança acontecendo. Acho que tudo isso, estamos falando dos 5 meses de pandemia, mudanças aconteceram com bastante rapidez, tá? E eu tenho certeza, infelizmente estamos chegando do fim do nosso tempo, nós podemos falar acho que 3 dias seguidos sobre isso, mas nós vamos voltar a falar no futuro, justamente que eu quero um pouco mais desse feedback seu, da relação com os estagiários, tá? Porque no caminhar nosso agora, o mundo vai mudar. Então, esse novo normal vai se desencadear em algum momento em 2021. Tá? Ainda a poeira vai baixar, uma nova realidade vai começar e com certeza nós vamos estar falando muito mais disso. Ok, Marcela? Ok, Tom. Eu mais uma vez agradeço imensamente o seu convite. É um prazer estar aqui falando sobre 2 assuntos que eu adoro, que é liderança e compliance. Eu acho que elas se convertem muito bem. E sempre que se sentir com vontade de conversar mais um pouco sobre o assunto, estou às ordens. E como você falou, podemos passar aqui 3 dias falando. Tá bom. Bom, e parabéns mais por esse engajamento com os estagiários e estagiárias, ok? Muito obrigada. E para os nossos ouvintes também, você pode saber mais sobre Marcela Argola. O nome dela é Marcela, Marcela. O sobrenome é Argolla. Você vai achar ela no LinkedIn e todos os outros mídias possíveis, plataformas no Brasil. Também vai achar mais informação no nosso site, bbnbrasil.com. Eu quero também agradecer vocês, ouvintes, que podem seguir entrevistas passadas e futuras do BBN Brasil Podcast nas principais plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. BBN Brasil Podcast é um oferecimento do Focus ME Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. E mais informações no site www.focusme.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.